Portugal, um país conhecido por sua rica história, cultura vibrante e paisagens deslumbrantes. Mas por trás dessa beleza, existe uma realidade complexa e estimulante. Hoje, vamos explorar por que Portugal está enfrentando uma crise e o que isso significa para o futuro do país. Portugal já foi um império global, mas os tempos mudaram. As cicatrizes das crises passadas, desde a perda das colônias até a crise financeira de 2008, ainda afetaram a economia do país. Vamos dar uma olhada em como esses eventos históricos moldaram a situação atual. Impacto da pandemia de Covid. A pandemia atingiu Portugal em cheio, fechando fronteiras e impactando fortemente o turismo, um dos principais motores econômicos do país. A economia encolheu e muitos portugueses sentiram o impacto direto no bolso, aumento da inflação e custo de vida. Com a inflação global, o custo de vida disparou. Alimentos, energia, tudo ficou mais caro, e os lucros não acompanharam essa alta. Antes, os moradores de Portugal faziam a compra do mês com menos dinheiro, agora, cada vez que vão ao supermercado, parece que os preços aumentam. Além dos desafios econômicos, Portugal enfrenta problemas estruturais. A burocracia, a corrupção e a incerteza política tornam difícil a implementação de políticas eficazes. Portugal precisa de reformas profundas para modernizar a administração pública e aumentar a eficiência econômica. Esses obstáculos tornam a recuperação ainda mais lenta. A guerra na Ucrânia e os efeitos nos preços de energia. A guerra na Ucrânia trouxe ainda mais incertezas, especialmente no setor de energia. Com a subida dos preços, Portugal viu as suas contas de energia aumentarem significativamente. A dependência da Europa em relação ao gás russo expôs vulnerabilidades que impactaram diretamente a economia portuguesa. Desafios demográficos. Portugal está envelhecendo. A baixa taxa de natalidade e a imigração de jovens estão criando um desequilíbrio populacional. Para ter melhores oportunidades, jovens precisam sair do país. Essa é a realidade. Portugal enfrenta um desafio demográfico significativo com uma população envelhecida, o que pressiona o sistema de previdência social e aumenta os custos de saúde. Dívida pública e déficit. Portugal tem uma dívida pública elevada que limita a capacidade do governo de fazer investimentos significativos ou de implementar políticas expansionistas para estimular a economia. Crescimento econômico lento. A economia portuguesa tem crescido a um ritmo mais lento em comparação com outros países europeus, o que dificulta a redução da taxa de desemprego e a melhoria das condições de vida. A crise de moradia em Portugal tem se agravado nos últimos anos, impactando especialmente os imigrantes que chegam ao país em busca de melhores condições de vida. O aumento dos preços dos imóveis, a falta de habitações acessíveis e a pressão sobre o mercado de aluguel são fatores que levaram muitos imigrantes a uma situação de vulnerabilidade, forçando-os a viver em condições precárias ou até nas mesmas ruas. Nos últimos anos, Portugal experimentou um aumento significativo nos preços dos imóveis, impulsionado em parte pela alta demanda de investidores estrangeiros e pelo crescimento do turismo. Cidades como Lisboa e Porto viram os preços dispararem, tornando o mercado imobiliário inacessível para muitas pessoas, incluindo os imigrantes que chegam com recursos limitados. A oferta de habitação pública ou acessível em Portugal é limitada. Os programas de apoio à habitação têm sido insuficientes para atender à demanda crescente, o que agrava a situação das famílias de baixa renda e imigrantes. A falta de alternativas acessíveis força muitas pessoas a recorrerem a soluções informais ou convenientes, como ocupações ou moradias superlotadas. Com o aumento da procura e a escassez de imóveis, os preços dos aluguéis também subiram consideravelmente. Muitos imigrantes, que muitas vezes trabalham em empregos com níveis baixos, encontram-se incapazes de arcar com os custos elevados de aluguel, aumentando o risco de despejo e de ficar sem um teto. A crise de moradia em Portugal teve um impacto profundo nos imigrantes, especialmente nos brasileiros, que formam uma das maiores comunidades de estrangeiros no país. Muitos desses imigrantes buscam uma vida melhor,
mas se deparam com os desafios econômicos e sociais que os empurram para situações de extrema vulnerabilidade. A falta de habitação acessível é um problema habitual em Portugal. Para os imigrantes brasileiros, que não podem ter acesso imediato a benefícios sociais ou a uma rede de apoio local, a situação é ainda mais grave. A dificuldade em encontrar um lugar para morar com preços acessíveis leva a muitas situações de precariedade extrema, incluindo a necessidade de viver em albergues, em moradia. A burocracia em Portugal pode ser um grande obstáculo para os imigrantes, dificultando o acesso a serviços sociais, contratos de aluguel e oportunidades de trabalho formal. A falta de um status legal claro ou a dificuldade em conseguir a documentação necessária para alugar uma casa. A ascensão do Partido Chega. O Partido Chega tem uma postura rigorosa em relação à imigração, defendendo políticas mais restritivas e o fortalecimento das fronteiras nacionais. O partido tem sido vocal sobre a necessidade de reduzir o número de imigrantes e de integrar melhor os que já estão no país. O partido posiciona-se como um opositor ao que chama de sistema político corrupto, criticando fortemente os partidos tradicionais de Portugal e as suas políticas. O Chega faz campanha com uma retórica populista, prometendo combater a corrupção e trazer mudanças profundas para o sistema político. O Chega e o seu líder, André Ventura, foram acusados de promover discursos de ódio e xenofobia, especialmente contra minorias e imigrantes. As posições do partido em relação à imigração e à segurança têm sido vistas por muitos como discriminatórias e polarizadoras, gerando controvérsias e protestos por parte de grupos de direitos humanos e adversários políticos. O Chega tem influenciado significativamente o discurso político em Portugal, trazendo questões como imigração e segurança para o centro dos debates políticos. A presença do partido tem solicitado outros partidos a responderem e ajustarem suas posições em relação a esses temas. A ascensão do Chega representa um desafio para a estabilidade política em Portugal, uma vez que a sua presença pode levar a uma maior fragmentação do parlamento e a dificuldades na formação de coalizões de governo. A ascensão do partido Chega na política portuguesa está refletindo uma mudança no panorama político do país. Com uma retórica populista e posição firme em temas como imigração e segurança, o partido tem conseguido atrair um número crescente de participações descontentes com os partidos tradicionais. Portanto, esses fatores combinados resultam em um ambiente econômico desafiador, onde o crescimento é lento, o desemprego é elevado e há uma crescente insatisfação com as condições de vida. O governo enfrenta uma tarefa complexa de equilibrar o orçamento, reduzir a dívida, promover o crescimento e atender às necessidades sociais em meio a um cenário global instável. Para superar a crise, Portugal precisará implementar reformas estruturais, melhorar a eficiência administrativa e promover políticas que incentivem o investimento e o crescimento econômico sustentável. Além disso, uma gestão eficaz da dívida e um fortalecimento das redes de proteção social serão cruciais para melhorar a resiliência econômica e social do país. E por hoje é isso, pessoal! Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais debates e descobertas sobre o mundo ao nosso redor. Até breve!